Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de circuitos elétricos. Na videoaula de hoje, nós vamos tratar do assunto divisor de tensão. Trata-se de um assunto muito importante para a análise de circuitos elétricos. Então, o aluno vai necessitar o tempo todo desse conceito na análise de circuitos. Então, vamos entendê-lo. Então, se eu tenho um circuito como esse apresentado, eu tenho uma diferença de potencial VR1 sobre o resistor R1, e tem uma diferença de potencial VR2 sobre o resistor R2. E é possível, através da utilização do conceito de divisor de tensão, determinar quem é VR1 e quem é VR2. Então, aqui eu apresento uma equação que permite calcular VR2. Então, VR2 é igual a R2 sobre R1 mais R2, que multiplica V de T. Então, nós já estamos aqui em outro aplicativo, em que nós temos aqui a imagem do circuito, e a gente sabe que a corrente que circula por esse circuito aqui, ela circula em sentido horário. Vamos colocar nossa referência aqui nesse ponto, ó. Então, isso aqui é minha referência, é meu 0 volt, e eu vou aplicar LKT a esse circuito. Eu posso escrever a seguinte expressão: partindo desse ponto até este ponto aqui, eu tenho uma elevação de tensão. E eu vou considerar que as elevações de tensão são negativas. Então, menos V de T. Desse ponto até esse ponto, eu não tenho nenhum elemento de circuito, então não existe diferença de potencial. Então, se o potencial aqui é V, o potencial aqui também é V. Porém, desse ponto a este ponto aqui, eu tenho uma diferença de potencial. Está inclusive assinalada aqui no circuito, que é VR1. Então, mais VR1. Mas, de acordo com a lei de Ohm, quem é VR1? A diferença de potencial em um resistor é igual à sua resistência, R1, multiplicado pela corrente. Então, como eu considerei as elevações de tensão com sinal algébrico negativo, como aqui eu tenho uma queda de tensão, essa queda de tensão ela é positiva, por isso sinal positivo. E uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: a corrente no resistor ela sempre circula do maior potencial para o menor potencial. Então, se a corrente está circulando em sentido horário, ou seja, se ela está circulando deste ponto aqui para este ponto aqui, é porque o maior potencial que está assinalado aqui no circuito está nesse terminal do resistor. Então, eu estou me deparando com uma queda de tensão, R1, que multiplica I, mais a queda de tensão nesse resistor, porque agora eu estou indo para esse ponto aqui é o ponto final da nossa análise, porque esse ponto aqui é igual a esse ponto aqui, ó. Poderia ter posto a referência aqui também, é o mesmo ponto. Então, mais a queda de tensão VR2. Mas quem é VR2? De acordo com a lei de Ohm, a queda de tensão em uma resistência é o valor da sua resistência, R2, multiplicado pela corrente que circula por ela. Computando todas as diferenças de potencial nessa malha aqui, eu tenho que, aplicando o LKT, igualar a zero. Então, perceba que eu tenho aqui, desse lado esquerdo, a tensão que é negativa. Então, posso colocar a tensão para o outro lado. V é igual a I, que multiplica. Só que agora eu tenho a corrente é comum aos termos restantes, né? Eu tenho que restou para mim o termo R1I mais R2I. Então, posso colocar a corrente em evidência. Então, eu tenho R1 mais R2. De tal forma que eu tenho esta equação aqui. Ok. Vamos continuar. Então, V vai ser igual a I.
E agora que está a chave para a dedução da expressão para o divisor de tensão. Eu quero saber a diferença de potencial sobre o resistor R1. Eu quero saber a diferença de potencial sobre o resistor R2. Então, no slide anterior, eu já mostrei uma equação que nos permite calcular VR2. Então, vamos deduzir aqui para VR1. Então, quem é a corrente I, se eu pensar nesse elemento aqui? Então, a partir da lei de Ohm, eu posso dizer que I vai ser igual à diferença de potencial nos terminais do resistor, VR1, sobre a sua resistência. Tudo isso continua multiplicando R1 mais R2. Então, agora, se eu trabalhar essa equação, se eu passar R1 para o outro lado, multiplicando a tensão, e R1 mais R2 dividindo, eu posso isolar aqui uma expressão que me permite calcular VR1. Então, VR1 vai ser igual a R1 sobre o somatório dos dois resistores, R1 mais R2. Toda essa expressão aqui, do lado direito, ou seja, essa relação R1 sobre R1 mais R2, vai estar multiplicando quem? A tensão da fonte, ou seja, o potencial nesse ponto aqui, ó. Então, está multiplicando o potencial V. Então, aqui nós temos uma equação que nos permite calcular a diferença de potencial em um resistor. No caso aqui, o resistor R1, R2. E por que o termo divisor de tensão? Porque o potencial desse ponto aqui, ó, V, em relação à nossa referência, que está aqui embaixo, a referência está aqui embaixo, vou usar aqui outro símbolo, e esse potencial aqui, ó, V, ele está dividido entre o resistor R1 e o resistor R2. Então, uma parcela do potencial está aqui, VR1, e a outra parcela está aqui, VR2. Se eu somar essas duas parcelas, eu tenho V. Por isso o conceito de divisor de tensão, por isso o termo divisor de tensão. Porque essa tensão aqui, ela é dividida entre esses dois resistores aqui. E essa expressão aqui me permite exatamente isso, permite calcular quem é a parcela de tensão que está sobre o resistor R1. Que essa equação aqui é similar a esta equação aqui, só que aqui está feita para o resistor R2. Então vamos a um exercício para a gente aprender como aplicar o conceito de divisor de tensão. Então as resistências do circuito abaixo possuem tolerância de mais ou menos 10%. Determine os valores máximos e mínimos para V0. Então nós iremos usar o conceito de divisor de tensão e também tem que utilizar o conceito de tolerância. Então, para determinar V máximo, quando é que eu vou ter V máximo? Eu vou ter V máximo, V0 máximo, quando a tolerância do resistor R2 for mais 10% e a tolerância do resistor R1 for menos 10%. Então, se eu aplicar isso, eu vou ter que R1 seria igual a 22,5 e R2 seria igual a 110. Então, entendido isso, agora é só aplicar o conceito de divisor de tensão. Então, V0 máximo, que seria VR2, quando eu tenho a condição em que a tolerância favorece o valor máximo de V0, vai ser 110 sobre 110 mais 22,5, que multiplica a tensão da fonte, né? Porque essa tensão da fonte está sendo dividida entre esses dois elementos de circuito, entre R1 e R2. Então, realizando essa multiplicação, eu tenho que V0 máximo vai ser 83,02 volts. E V0 mínimo? V0 mínimo vai acontecer quando o resistor R1 tiver a tolerância máxima, mais 10%, e R2 for aplicada a tolerância mínima, menos 10%. Porque quanto menor o valor de R2 e quanto maior o valor de R1,
maior vai ser a parcela de tensão que vai ficar sobre o resistor R1. Consequentemente, V0 vai ser mínimo. Então, aplicando as tolerâncias de menos 10% ao resistor R2 e mais 10% ao resistor R1, eu tenho que R1 teria o valor de 27,5 ohms e que R2 teria o valor de 90 ohms. Então, agora é só aplicar o conceito de divisor de tensão. 90, que é o valor de R2, sobre 90 mais 27,5, que multiplica a tensão da fonte, 100. Então, 76,6 volts. Então, aqui foi um exercício bem simples, aplicando o conceito de divisor de tensão, mas introduzindo aqui mais um elemento que seria para o aluno raciocinar essa questão de quando é que eu tenho V0 máximo e quando é que eu tenho V0 mínimo, admitindo que os resistores variam, ele possui uma tolerância. Então, agradeço a todos por terem assistido essa videoaula e até a próxima.